Bom dia, pessoal do sétimo ano. Vamos começar mais uma aula de ciências. Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde. Estou com saudade de todos vocês, mas infelizmente essa é a forma que nós vamos nos ver por enquanto, tá certo? Assistam o vídeo com bastante atenção, que ele está sendo preparado com muito carinho para vocês, tá bom? Então vamos lá. Nós fizemos a avaliação, né? Tivemos uma semana de estudo para os professores que vocês usaram para descansar. Espero que estejam todos descansados para a gente começar agora a estudar, tá bom? Quero que vocês foquem para assistir o vídeo e foquem também, pessoal, em fazer as atividades, porque além de ser a frequência de vocês, lembrem-se que as atividades valem ponto para a nota de vocês, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos continuar, nós vamos fechar uma parte do capítulo para podermos iniciar um novo assunto. Vamos falar sobre plantas na aula seguinte. Hoje a gente vai falar ainda um pouco sobre doenças, né? Tanto se fala sobre doença, mas a gente precisa continuar falando, tá bom? Nós vamos falar sobre o ambiente, a saúde e os seres microscópicos. Então, o ambiente, a nossa saúde e os seres microscópicos, que são os transmissores de doenças, estão tudo ligado e é muito importante que a gente conheça alguns conceitos. A gente vai começar falando sobre doenças emergentes e doenças reemergentes. Doenças emergentes, pessoal, são doenças que são novas e surgem pela primeira vez na população. Isso aconteceu com a AIDS, quando ela surgiu na década de 1980, quando hoje em dia a AIDS não é uma doença nova, a gente já conhece sintomas, formas de prevenção e tratamento. Mas na década de 1980, quando a AIDS surgiu, ela ficou classificada como uma doença emergente, porque era uma doença desconhecida da população e que a população não sabia ainda como lidar com ela. Já as doenças reemergentes são aquelas doenças que elas já aconteceram, já foram controladas por vacinas ou por outras formas de controle, mas que infelizmente aparecem novamente, causando danos à população e levando pessoas à morte, tá certo? Então, é o caso da dengue e da dengue e da chikungunya e também da tuberculose, que são a dengue e a tuberculose, que são doenças que já existiram, que foram controladas, mas estão reaparecendo e causando danos à saúde. Tá certo? Então, repassando, doenças emergentes são aquelas que surgem pela primeira vez na população, é uma doença nova e desconhecida. As doenças reemergentes são aquelas que já apareceram, só que foram controladas, mas depois de um tempo voltaram a aparecer na população, certo? Pessoal, os agentes causadores das doenças, eles podem ser vírus, bactérias, fungos, protozoários e outros micro-organismos. E todos eles são microscópicos. O que é que significa isso? Que eles não são vistos a olho nu, ou seja, para mim poder ver, eu preciso utilizar um microscópio, que é um aparelho que aumenta a imagem, tá certo? Esses seres que causam a doenças, vírus, fungos, bactérias, protozoários, eles são considerados de agentes patogênicos e as doenças que são causadas por eles são chamadas de doenças infecciosas, tá certo? Fatores de transmissão de doenças. Existem vários fatores de transmissão de doenças, mas a gente vai destacar os seguintes, que são fatores demográficos, socioeconômicos, políticos, culturais, os ambientais e também a falta de vigilância sanitária, tá certo? Então, todos esses fatores, eles favorecem a transmissão das doenças, certo? Agora, pessoal, nós vamos falar de algumas, como eu disse para vocês, nós vamos falar de doenças que são reemergentes. Por que reemergentes? Porque já existiram, já foram controladas, mas que infelizmente estão voltando para a vida das pessoas. A primeira, nós vamos falar da tuberculose. A tuberculose é uma infecção, uma doença bacteriana causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis. A tuberculose, no século XIX, ela matou milhões de pessoas. A tuberculose naquela época era tão grave, para vocês terem uma ideia, que às vezes morria uma família inteira, pai, mãe, filho, avô, neto, a geração inteira. Até cidades eram dizimadas, ou seja, morreu quase todo mundo da cidade por conta da tuberculose.
Ela é causada, como eu disse, por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculose. Foi descoberta uma vacina, que é a vacina BCG, que é aquela que você toma com 2 anos de vida, dois meses de vida, na verdade, que deixa essa marquinha que todos nós temos no braço. Então, essa vacina é muito importante, porque ela é contra a tuberculose. Só que o que aconteceu? Depois, mais ou menos em 2000, agora na década de 90, ela ressurgiu e várias pessoas estão infectadas, mas não apresentam os sintomas, mas que podem desenvolver. Então, é uma doença reemergente. Apareceu, controlou, mas está aparecendo novamente. A cólera é uma doença também causada por uma bactéria, certo? Uma bactéria infecciosa que causa diarreias que podem levar a desidratação severa, levando à morte, principalmente de crianças. A cólera foi controlada. Um dos fatores principais para a cólera é um bom saneamento básico, porque uma das formas de transmissão é através da falta de saneamento, pelo contato com fezes contaminadas, certo? Então, a cólera foi controlada, mas ela voltou a aparecer. Para vocês terem uma ideia, ela apareceu em 2010 no Haiti, após um terremoto, né, que desestabilizou a questão do saneamento básico, e ela matou, nesse período, 10 mil pessoas, entre 2010 e 2016, no Haiti, certo? Então, também é uma doença reemergente. A dengue, a chikungunya, a zika são doenças conhecidas nossas. A dengue, ela é reemergente, apareceu, foi controlada e voltou novamente. Já a chikungunya e a zika são emergentes, surgiram pela primeira vez. Todas essas doenças são transmitidas pelo mosquito, pelo vírus que é levado pelo mosquito, que é o Aedes aegypti, e que a gente tanto fala e sabe que qual é a principal forma de controle, de prevenção contra a dengue. É evitar os locais onde o mosquito possa se reproduzir. Ele se reproduz exclusivamente em locais com água parada. Então, a gente tem que tirar a água parada das calhas, das tampinhas que estejam no lixo, ou de casca de ovo, qualquer lugar, plantinhas que tem água embaixo. Todo lugar que tiver água parada tem que ser retirada aquela água para evitar que o mosquito possa se reproduzir, e evitando assim a dengue, chikungunya e zika, tá certo? Agora, gripe. Por que vacinar? A gripe, não sei se vocês repararam, mas anualmente a gente tem vacina contra a gripe. Isso acontece porque não vacina só uma vez, Ana Cláudia, não vacina mais. Porque a gripe é uma doença que é causada por uma grande variedade de vírus. Então, existem vários tipos de vírus que causam gripe. É por isso que às vezes a gente tem uma gripe mais leve e uma gripe mais forte, não é isso? Então, essas variedades, e ainda mais, no caso, essa vacina que a gente toma contra a gripe, é contra a gripe do tipo A, que é H1N1, que é mais forte e severa, podendo levar à morte. Só que por que todo ano a gente tem que vacinar? Porque o vírus, ele sofre mutação, ele muda. Então, de um ano para o outro, o vírus muda. Aí os cientistas veem a variação e fazem uma vacina para aquele novo. Então, por isso que é importante se vacinar todo ano contra a gripe, porque nós temos uma variedade de vírus da gripe, também porque ele vai mudando de um ano para o outro, tá certo? Quais são os grupos que devem se vacinar? São os grupos de risco, né? Que a gente vai ter as gestantes, idosos, crianças de 6 meses a 2 anos e os portadores de doenças crônicas ligadas ao sistema respiratório, como asma, bronquite, rinite alérgica, tá certo, pessoal? Então, esse era o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Assistam o vídeo com atenção. A atividade, vocês já sabem, devem copiar perguntas e respostas no caderno, resolver e mandar a foto para mim, ou no PV ou lá no nosso grupo de ciências, tá bom? Vocês têm de 7 até as 5 para tirar qualquer dúvida comigo, tá certo? E para mandar a atividade, vocês sabem que tem um prazo de 8 dias, ou seja, no máximo até na próxima quarta-feira. Não deixem de mandar, porque a atividade é frequência e é ponto para nota da avaliação. Tá bom, pessoal? Tchau e um abraço!